Boa noite a todos. Muito bom estar aqui para poder apresentar no tema aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso tema de hoje é o capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nasceu de novo. Eu gostaria de iniciar pedindo aos nossos irmãos, aos nossos mentores, que possam nos incluir para recebermos aquilo que for necessário passar a cada um e nós possamos aproveitar, nós possamos adquirir novos conhecimentos ou consolidar aqueles conhecimentos que nós já temos, né? Para que possamos aproveitar de alguma forma o tema, possamos aproveitar as informações para a nossa melhoria íntima, né? Então nós vamos começar com esse tema, capítulo 4, um capítulo bastante importante. Nós estamos seguindo o Evangelho segundo o Espiritismo e vamos aqui então falar do tema Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse capítulo 4, ele é precedido por 3 capítulos. O capítulo 1, Não vim destruir a lei. O capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. O capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai. E esses 4 capítulos nos trazem informações básicas, informações importantes sobre os princípios da doutrina espírita. E uma delas é o que vai ser discutido aqui nesse capítulo 4, que é o tema da reencarnação, que é um princípio bastante importante dentro da doutrina espírita. Já chama atenção para nós o próprio tema do capítulo, o próprio enunciado do capítulo. É um enunciado muito forte. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém é uma palavra excludente. Ou seja, se eu não reencarnar, eu não vejo o reino de Deus. Por que é uma palavra excludente? Porque Kardec aqui nos orienta, nos ensina que a reencarnação, ou seja, aquele ato de o espírito vir em vários corpos, em várias existências, é uma lei da natureza. E como lei da natureza, todos nós estamos sujeitos. Então ninguém pode se dar ao luxo de não pertencer a essa lei da natureza, a não seguir essa lei da natureza, né? Nós temos praticamente uma obrigatoriedade de seguirmos essa lei da natureza, que é a lei da reencarnação. Então, por isso que começa, que Jesus nos traz justamente esse tema dessa forma. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Um outro ponto interessante desse título é a questão do reino de Deus. Reino de Deus ou reino dos céus, como é chamado em outros capítulos do Evangelho. E aqui a gente percebe que Jesus ele quer passar àqueles que estão à sua volta uma visão que seja mais acessível para aqueles para os ensinamentos que ele traz, né? Então ele traz essa imagem do reino de Deus. Quando você fala reino de Deus, você imagina um lugar, um reino onde quem domina é Deus, é o reino de Deus. Então, ele nos traz essa imagem do reino de Deus para que as pessoas entendam o que é você atingir o reino de Deus. Então, seria uma forma da pessoa progredir, né, até o reino de Deus. E ele diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, você tem que nascer de novo para ver o reino de Deus. E outra questão interessante é esse verbo ver. É verbo de visualizar, né? Você tem que ver o reino de Deus, né? Ele queria dirigir aquelas pessoas que não tinham entendimento do que seria esse reino de Deus, e muitos de nós não temos ainda até hoje, né? Passados 2000 anos, e ele usava esse verbo ver, né? Ninguém pode ver o reino de Deus. O que seria então esse reino de Deus? Quando ele fala reino de Deus, ele nessa forma de transmitir essa imagem, ele também faz uma coisa que todos nós fazemos, que é personificar Deus. Como para nós Deus é algo
indefinível. Nós não conseguimos definir exatamente Deus, muito de nós não conseguimos entender Deus. Ele traz essa imagem, então, de Deus personificado. E a imagem que a gente tem, muitas vezes, de Deus, aquele velhinho de barba branca, né? Uma personificação, tenta nos levar um pouco de humanidade a Deus, de forma que a gente possa, talvez, entender um pouco mais Ele, que nós possamos estabelecer um contato, pelo menos um contato visual com Deus, já que é algo tão distante de cada um de nós. Então ele traz essa imagem de Deus, uma imagem que de Deus também já tinha, que eles acreditavam num Deus bélico, num Deus que promovia guerras, que promovia um povo e não outro. Então eles traziam esse conceito, e nós trazemos até hoje esse conceito de Deus como uma personificação humana, né? Porque nós não conseguimos atingir a definição de Deus, do que é Deus, né? Então ele traz essa imagem do reino de Deus, um reino onde Deus ele comanda. Então um reino onde a gente imagina que haja muita paz, né? Então, por isso ele traz essa imagem do reino de Deus. Na verdade, o reino de Deus ele existe no interior de cada um de nós. O próprio Jesus já dizia isso, o reino de Deus está dentro de cada um de nós. O que seria então, na verdade, o reino de Deus? O reino de Deus, ou essa felicidade, essa paz. E é isso que também nos traz a doutrina espírita, tentando nos informar o que é, na verdade, essa felicidade do ponto de vista espiritual. Que é uma condição que nós vamos atingir, sim, cada um de nós vai atingir, em que nos traz paz. O que é essa condição que nos traz paz? É a ausência de desejos, ausência de sentimentos negativos. Vocês imaginem só vocês viverem sem inveja. Porque a inveja é um sentimento que traz muito sofrimento para aquele que sente. Porque você vê uma pessoa, você inveja a pessoa, inveja a condição, inveja as posses da pessoa, inveja a família da pessoa, inveja muitas vezes o parceiro da pessoa. E com isso você sofre, porque você traz aquela imagem, perpetua aquilo em você, e isso só traz muito sofrimento. Então vocês imaginem uma condição onde você não tem inveja. Você não sente mais o sentimento de inveja. Uma condição onde você não sente mais ciúmes. Uma situação onde você não tem mais egoísmo. Você vive em função dos outros, do bem dos outros, da felicidade dos outros. A sua felicidade é a felicidade do próximo. Vocês imaginem uma condição onde a renúncia era parte da sua rotina. Você imagina uma condição que não se visualiza o interesse pessoal sobrepujando outros sentimentos. Isso é paz de espírito. Isso é felicidade espiritual. Isso é o reino de Deus que se traz para cada um de nós, né? Essa é a imagem que Jesus queria passar, né? Mas, como naquele tempo e no nosso tempo também, nós não temos essa capacidade de discernir essa questão da felicidade, da verdadeira felicidade, nós nos prendemos à nossa existência única, nós não observamos a vida como um contínuo de várias existências, não observamos de longe essa situação. Então, para nós, é muito difícil nós definirmos essa felicidade espiritual, uma felicidade que nós vamos adquirir à medida que nós vamos moldando o nosso caráter, vamos moldando a nossa moral, no final das contas. Vamos nos transformando, nos melhorando progressivamente, abafando o nosso orgulho, o nosso egoísmo, e substituindo todas essas questões por sentimentos positivos e sentimentos que fazem com que nós participemos muito mais da vida dos outros. O sentimento de solidariedade, o sentimento de fraternidade, o sentimento da caridade, que a doutrina espírita traz como principal mote, né? Então essa
esse conjunto de condições que é o que Jesus definia como o reino de Deus. O reino de Deus, essa condição espiritual, de paz, de felicidade, de forma a não nos preocuparmos, de forma a não termos essas questões que tanto nos afligem. Né? Essa seria, então, o reino de Deus. Então, vocês vejam que só no título nós já aprendemos bastante coisa. Né? Então, ninguém pode ver no reino de Deus se não nascer de novo. Então, você só atinge esse estágio da felicidade espiritual, você só atinge esse estágio de primazia das virtudes em relação aos seus vícios, se você não nascer de novo e nascer o número de vezes necessárias ao seu progresso espiritual. Então, tudo isso contido somente nesse título. Ninguém pode ver o reino de Deus e não nascer de novo. Então, seguimos aqui com o capítulo. Né? E no item 4, nos é relatado o encontro que tem Jesus com Nicodemos. Nicodemos, que era um senhor da lei, Nicodemos que ouvia Jesus e admirava Jesus, apesar de ser um senhor da lei. E nessa conversa nós já observamos como é difícil para as pessoas entender essa questão da reencarnação. Porque o próprio Nicodemos não se conforma. Ele diz a Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Então vejam como é difícil para nós entendermos essa questão da reencarnação se nós admitimos apenas uma existência. Porque se nós somos espíritos imortais, nós temos oportunidades múltiplas. E é isso que as pessoas não entendiam e não entendem até hoje. Né? Essa questão. Que nós somos espíritos imortais e nós temos oportunidades de nós engrandecermos através de várias encarnações, de várias existências nesse planeta, em outros planetas. Né? E aqui também Kardec nos traz a comparação, o tema, né, de compara a ressurreição com a reencarnação. E ele define aqui o que é ressurreição. Na verdade, naquela época, os judeus acreditavam realmente na existência da alma, na existência do espírito, e que esse espírito viria novamente, mas eles imaginavam que isso se faria a partir do mesmo corpo que eles ocupavam. Então, uma situação que obviamente não é possível, porque uma vez que nós morremos, nosso corpo é decomposto. Então, não é possível nós retornarmos. E essa definição que ele nos traz aqui, quando ele fala de ressurreição, a palavra ressurreição nos traz a informação de ressurgir. Então, o que seria a ressurreição? Então, você ressurgir, você vir novamente no mesmo corpo. Então, ele nos define aqui o que é a ressurreição, que não é algo que é concebível. Nos dá um exemplo, nos lembra do exemplo de Lázaro, que se encontrava numa condição temporária, onde Jesus faz com que ele possa retornar de uma situação temporária, que não havia naquele momento ainda a morte do corpo, né? E então ele retorna no mesmo corpo, então é a ressurreição. Mas ele define então o que é a reencarnação, o que é o retorno do espírito em outro corpo. Então nós vivemos um corpo, nós morremos, nosso espírito caminha então para o mundo espiritual e retorna num outro corpo, numa reencarnação. Né? Então nessa parte aqui, Kardec nos traz então essa informação, nos traz essas definições para que nós possamos entender melhor essa questão da reencarnação. E mais uma vez, eu repito, é um dos capítulos básicos do Evangelho, é aquilo que nos traz um dos princípios mais importantes da doutrina. Né? Então, a reencarnação, que é a volta do espírito à vida corpórea em outro corpo. Então, nós vamos e voltamos, o suficiente para que nós possamos aprender o necessário que temos a aprender aqui. Né?
Vamos ver, então. E aqui também Kardec nos traz uma outra questão, que é a questão de aceitarmos ou não a reencarnação. Porque nós podemos aceitar ou não. Ele nos justifica, então, porque ele traz esse conceito, esse princípio da reencarnação. Não exatamente ele traz, os espíritos nos trazem, os espíritos mostram qual que é esse conceito. Então ele parte do pressuposto que a gente pode aceitar, então, que a reencarnação não existe. Supondo, inicialmente, que todos só somos espiritualistas, ou seja, todos nós acreditamos que não somos só um corpo, somos também um espírito, temos também uma alma, né? Temos a nossa individualidade preservada quando o corpo morre, né? Então isso é o espiritualismo. Então ele traz então essa questão. Então nós podemos supor que a reencarnação não existe. Vamos supor que ela não existiria. Então teríamos todos uma única existência. Se temos todos uma única existência, onde é que está aqui a justiça divina? Porque é só nós observarmos ao nosso lado. Nós vamos observar que cada um de nós tem uma particularidade na sua vida. Tanto do ponto de vista material, em termos de posses, em termos de riqueza, quanto do ponto de vista de relacionamento, de trabalho, a família. Todos temos questões diferentes que nos envolvem nesses planos, né? E para uns a existência é muito mais penosa, certamente, para outros não. Para uns há um corpo muito mais deficiente, carregado de doenças, carregado de sofrimentos físicos, para outros não. Então, se nós concebemos a ideia de uma existência única, nós observamos, então, uma imensa injustiça, que é inconcebível por um Deus cuja definição é de justiça plena, né? Então, se nós acreditarmos que nós temos apenas uma fase na existência, nós temos que acreditar que nós somos regidos pela sorte. Nós somos regidos por um ser que nos ama. Não somos regidos por Deus, nós somos regidos pela sorte. Porque cada um de nós tem vamos dizer assim, entre aspas, uma vantagem, uma desvantagem nessa vida. Nós carregamos. Não temos direito ao perdão também. Porque temos uma existência única. Se errarmos nessa existência, e isso é muito frequente, todos nós sabemos o quanto isso é frequente, se nós errarmos, nós não temos direito ao perdão. Não temos direito a reparar os nossos erros. Seremos eternamente incriminados. Então, com esse cenário que a gente traz, a gente vê como é justo nós termos reencarnações. Nós termos outras oportunidades. Não é? Então, a outra possibilidade é que a reencarnação existe. Supondo também todos que somos espiritualistas, né? Nós acreditamos na existência de uma alma, de um espírito, e que permanece após a morte do corpo. Então, a partir daí, nós temos várias existências, cujo objetivo é nos auxiliar no nosso aprendizado, cujo objetivo é nos dar condições de nos aprimorarmos, de nós corrigirmos os nossos erros, de nós repararmos os nossos erros, visando a nossa melhoria e o nosso progresso. Então, esse é o conceito que traz a reencarnação. É um conceito que nós podemos conceber, porque a partir daí nós podemos conceber a existência de um Deus que é soberanamente bom, que é soberanamente justo, porque dá oportunidade a cada um de nós recomeçarmos, dá oportunidade de repararmos os nossos erros, e dá oportunidade a qualquer um de progredir do ponto de vista espiritual, através das reencarnações. Então, aqui nos traz esse capítulo essa questão muito, muito significativa da reencarnação do ponto de vista da justiça divina, né? E fica mais fácil nós entendermos
o processo reencarnatório. Esse capítulo finda com as instruções dos Espíritos. Todos os capítulos do Evangelho eles terminam com as instruções dos Espíritos. São comentários que nos trazem os Espíritos a respeito do tema que é abordado pelo codificador, por Kardec. Né? E uma das questões que é trazida aqui nesse capítulo, né, nas instruções dos Espíritos, é uma questão. E a questão é: quais são os limites das encarnações? Quantas encarnações cada um tem? E aí a gente já depende do que nós falamos anteriormente. E não há um limite para as encarnações. É muito difícil que nós entendamos que numa encarnação só nós vamos corrigir todas as nossas questões íntimas, todos os nossos defeitos, nosso orgulho, nosso egoísmo, né? Nossa primazia do interesse pessoal. Então, é óbvio que nós vamos precisar de algumas encarnações para corrigir tudo isso. Né? E sem pressa, né? No ritmo que for necessário ao aprendizado de cada um. Né? Então, não há limites. Nós vamos encarnar e reencarnar o necessário para que seja atingido o nosso aprendizado aqui. E a partir daí partimos para outro estágio da nossa existência. Então, o limite é infinito. Depende de cada um de nós. Depende do uso adequado que cada um de nós faz do nosso dia a dia, das nossas escolhas, do próprio caminho que nós seguimos. Isso que é bonito, essa liberdade que nos é oferecida. A nós tudo é permitido, desde que nós tenhamos a responsabilidade de arcar com essas consequências. Nós podemos fazer um caminho reto, ou podemos fazer um caminho cheio de curvas, cheio de atalhos, que demora mais para atingir o final, mas que certamente atingirá o final. Isso é certo. Então, depende de cada um de nós, depende das nossas escolhas. E é por isso que é importante que nós tenhamos essa consciência das nossas escolhas e fazemos o nosso caminho, essas nossas múltiplas existências. Então, não há limite às nossas reencarnações. E a outra questão que a gente traz é que, então, bem, a gente vem aqui para aprender, temos várias encarnações, tudo. Mas por que a gente não pode aprender lá, quando nós somos espíritos sem corpo? Justamente porque nós somos espíritos sem corpo. Porque lá nós aprendemos, mas o que nós colocamos na prática é aqui. Por que é aqui? Porque é aqui que nós temos as nossas dificuldades. Como lá nós não temos essas situações, nós não temos como progredir. Lá não temos um corpo. Aqui nós temos um corpo que é lindo, que é maravilhoso, mas é um corpo que nós precisamos cuidar. Nós não podemos abusar, nós não podemos exagerar, não podemos usar o álcool, drogas, cigarro. Nós temos que tomar cuidado com a alimentação, nós temos que separar um tempo para praticar exercícios, para fortalecer o nosso corpo. Temos que ter um tempo para que ele repouse. Então nós temos todo um cuidado com essa roupagem que nos foi brindada. Então, isso nós não temos lá. A começar aí, no corpo. Afora todas as questões que nós temos aqui, envolvidos que somos aqui nesse mundo material. Nós temos nossas questões de trabalho, temos as nossas questões de convívio, seja convívio familiar, convívio em outras situações sociais. E esse convívio e essa convivência e essas relações que nos fazem, então, moldar o nosso caráter, a nossa moral. Né? E a gente não tem isso. Então é por isso que nós temos que aprender aqui. Estudamos e aplicamos. Aqui é a nossa escola. Alguns de nós repetem um ano e alguns de nós seguem em frente. Então é isso. Por isso que nós temos que vir para cá para ter esse aprendizado. E finalmente nesse capítulo também nos traz
uma outra instrução, que é um questionamento se as encarnações são punições, então. Então, nós somos punidos, nós estamos lá, bem, não temos um corpo para cuidar, temos uma situação e não temos a necessidade de ter convivência com aqueles em que muitas vezes nós tivemos alguma desavença. Então você vem para cá para ser punido. Não, na verdade, nós pedimos para vir para cá, né, para que nós tenhamos oportunidades. As oportunidades onde nós possamos exercer o nosso livre-arbítrio de forma adequada, fazermos as nossas escolhas de forma correta, e com isso nós nos melhorarmos. Nos são dadas tarefas, nos são colocados obstáculos, justamente para o nosso engrandecimento, para que possamos ultrapassá-los, que possamos exercer as nossas qualidades, exercermos a paciência, a resignação, muitas vezes, principalmente o perdão, para que possamos com isso nos engrandecer como espíritos. Então, são oportunidades que nos são oferecidas, não são punições. São oportunidades para que nós possamos progredir, nós possamos nos engrandecer e possamos galgar os passos que nos levam à nossa felicidade, à nossa verdadeira felicidade, à nossa felicidade espiritual, não a felicidade material, a nossa felicidade de paz, a paz de espírito, o reino de Deus, que nós vamos atingir, queiramos ou não, mas nós vamos um dia atingir essa paz, a paz plena que nos traz e que cada um de nós vai conseguir desfrutar. Eu acredito que eu tenha cumprido com o que eu gostaria de passar a vocês. Eu espero que sim. Eu espero que com essas informações, com essas discussões, nós tenhamos aprendido um pouco mais sobre esse capítulo, sobre as nossas necessidades, sobre o nosso verdadeiro papel, né? Sobre qual que é o nosso objetivo aqui, e que possamos, dessa forma, incorporar essas informações e saber usá-las nessa nossa existência e nossas várias existências. Eu queria mais uma vez agradecer essa oportunidade de estar nessa comunicação e que possamos, de certa forma, utilizar essas informações para a nossa convivência e a nossa vivência. Obrigado, deixo aqui um grande abraço a cada um e até a próxima.